galerinha bonita, professor Marcos Cunha na área para dar continuidade ao nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. E hoje, galerinha, a gente vai dar continuidade em um assunto fundamental para o teu vestibular, para também a tua prova de concurso, mas principalmente para ter um entendimento, né, sobre a nossa realidade. Nós vamos falar hoje sobre a transição demográfica e a famosa pirâmide etária, tá? Que vai explicar aí como a população mundial, e é claro, a nossa população se comporta em termos demográficos, se estamos aumentando de tamanho em termos populacionais, ou se estamos diminuindo, se a população está envelhecendo. Tudo isso nós vamos falar aqui, tá? E nós vamos falar em duas partes essa aula. A primeira delas, vamos explicar o que é a transição demográfica, tá? Onde nós vamos aí explicar o porquê das mudanças nos padrões na sociedade. E depois nós vamos embasar todos esses dados, tudo isso que a gente falou, no gráfico da pirâmide etária, claro, mostrando a pirâmide dos países desenvolvidos, dos países emergentes e subdesenvolvidos, e, é claro, finalizando com uma comparação entre eles, para na hora da tua prova tu chegar lá e show, beleza? Então, galerinha, lembrando que essa e outras aulas estão disponíveis para ti, tá? Na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube e no Instagram. Então, nos procura lá, tem todo o material à tua disposição, belezinha? Então, para a gente começar, aquele nosso mantrazinho básico, não? Dá aquela respirada, dá aquela oxigenada no cérebro e vamos para cima, que é muito sucesso. Primeira coisa, Marcos, o que é essa transição demográfica? Nada mais é, galera, do que a análise, né, no decorrer do tempo das mudanças demográficas da população mundial. O que a gente vai perceber analisando, principalmente no contexto pós-revolução industrial, que as questões demográficas acerca da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade da população vão se alterar. Tá? E isso, obviamente, vai influenciar nas características da população em termos de tamanho, em termos populacionais. E é importante nós entendermos o porquê desses fatores para entender aonde chegamos. Com certeza, tu já deve ter ouvido falar aí da reforma previdenciária, que a população está envelhecendo. Tudo isso é fruto de uma transição demográfica que o mundo passa, tá? Claro, países desenvolvidos e países emergentes e subdesenvolvidos, nós vamos falar sobre isso, eles vão provar dessa transição demográfica em momentos diferentes, tá? Mas todos esses países vão passar pela chamada transição demográfica. E a transição, galerinha, ela vai passar por uma análise de dois fatores básicos, tá? A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que repercute, nós já falamos sobre isso, no crescimento vegetativo, tá certo? Então nós vamos analisar principalmente o porquê das mudanças da taxa de natalidade e mortalidade que vão influenciar na mudança do crescimento vegetativo e, por consequência, na transição demográfica. Belezinha? Então, sem mais delongas, bora evoluir para a primeira fase da transição, tá? Essa fase é chamada de pré-transição, galera, tá? Ela vai ter como característica marcante uma alta taxa de natalidade, ou seja, nasciam muitas pessoas, mas também uma alta taxa de mortalidade, ou seja, morriam muitas pessoas. Nós já falamos que crescimento vegetativo é a comparação entre esses dois fatores, ou seja, se está nascendo muita gente, mas está morrendo muita gente, significa dizer que o que sobra é pouco. Então, o nosso crescimento vegetativo era baixo. Galera, a primeira fase da transição demográfica, chamada de pré-transição, é o período que compreende aí antes das revoluções industriais, onde nós tínhamos um mundo com características de alto índice de natalidade, ou seja, as pessoas tinham muitos filhos porque não existiam métodos contraceptivos, os casamentos aconteciam mais cedo, tá? Nós tínhamos aí também, galera, uma alta taxa de mortalidade. Por quê? Não existia uma medicina preventiva e curativa evoluída, né? Existiam conflitos aí que consequentemente levavam também à morte, né? E existia também uma problemática séria, que era a problemática da mortalidade infantil, da mortalidade de crianças entre 0 e 1 ano de idade, quando o corpo humano está ali se adaptando, né? E consequentemente é o período de maior risco em relação à morte. Então nós tínhamos essas duas taxas altíssimas. O resultado é que a população crescia em um ritmo muito lento, galera, tá? Então até 1800 ali, quando a gente vai pegar, né, 1750, nós tínhamos uma população que crescia em um ritmo lento. Então, galera, passando para a segunda fase da transição demográfica, nós temos aí como característica marcante a queda da taxa de mortalidade.
É justamente com o advento das revoluções industriais que, como falamos, né, é importante tu lembrar isso, tá? As revoluções industriais elas vão trazer uma grande mudança nos padrões da sociedade, tá? Principalmente em relação à urbanização, que leva aí à estrutura de saneamento básico nas cidades. Nós vamos ter com a urbanização um aumento do custo de vida. A posterior, nós vamos ter uma maior inserção da mulher ao mercado de trabalho e outras características que vão mudar todos esses padrões. Mas neste primeiro momento, nós vamos perceber aí, galera, principalmente uma melhora da infraestrutura das cidades, né? Visto que no primeiro momento da primeira revolução industrial, as populações que migraram para as cidades não tinham uma infraestrutura adequada, então a taxa de mortalidade ainda era muito alta. E aí as principais cidades europeias começam a passar por um processo de saneamento básico, que vai diminuir a quantidade, por exemplo, de doenças. Um outro fator importante vai ser a evolução da medicina, tanto preventiva quanto curativa, ou seja, começa a se ter uma maior preocupação com a higienização de alimentos, com a higienização do próprio corpo, com cuidado em relação a feridas. Nós temos aí o desenvolvimento de remédios, como por exemplo a descoberta da penicilina, que vão ajudar a ter uma queda na taxa de mortalidade. Resultado, nós temos ainda uma taxa de natalidade elevada, mas a taxa de mortalidade cai. Resultado, o crescimento vegetativo vai ser um crescimento alto, tá, galera? Então, na segunda fase, nós temos uma aceleração demográfica. Beleza? E aí, entramos na terceira fase da transição demográfica, tá? Que vai ser caracterizada agora pela queda, tá, da taxa de natalidade. O que vai acontecer, professor? As taxas de mortalidade continuam em queda, tá? Mas nós vamos ter aí, com a intensificação da urbanização, nós vamos ter uma mudança clara nos padrões de natalidade da sociedade. O que vai acontecer, professor? Com a intensificação da urbanização, nós vamos ter aí o aumento do custo de vida, o que vai, por consequência, fazer com que as famílias tenham um menor número de filhos. Nós temos aí o chamado planejamento familiar, galera, tá? Nós vamos ter as pessoas estabelecendo planos de vida que normalmente vão estabelecer primeiro um preparo acadêmico para se inserir no mercado de trabalho, para posterior a formação de família e, consequentemente, ter filhos. Então, tu já vê a taxa de natalidade indo para segundo plano. Nós vamos ter um elemento fundamental, galera, que vai ser a inserção da mulher ao mercado de trabalho. Tá? A mulher começa a sair da função de apenas de dona de casa e vai para o mercado de trabalho e começa muitas vezes a optar por ter filhos mais tardiamente ou por não ter filhos, visto que existe também uma carreira profissional que precisa conciliar com o papel de mãe. Existe também a evolução dos métodos contraceptivos, ou seja, surge aí a evolução, e principalmente evolução e divulgação da camisinha, dos anticoncepcionais. Tudo isso faz com que a taxa de natalidade comece a cair. Galerinha, esta terceira fase é a fase que hoje o Brasil está inserido, tá? O Brasil hoje, ele vem apresentando uma queda no seu crescimento vegetativo. A população brasileira continua a crescer, só que em um ritmo mais lento. A Europa, ela já passou por essa fase, principalmente a Europa Ocidental já vai estar na quarta fase da transição. E os países mais pobres, professor, muitos deles subdesenvolvidos, como alguns países africanos, estão na segunda fase, partindo para a terceira. Beleza? Então, como eu te disse, os países vão apresentar etapas diferentes no decorrer do tempo. Os países desenvolvidos vão estar mais à frente nesse processo e os países emergentes subdesenvolvidos vão seguir. Beleza? E como eu te disse, a quarta fase, que hoje quem vivencia são as regiões desenvolvidas, como, por exemplo, a Europa Ocidental, nós temos o Japão, que vai ser a estabilização de uma taxa de natalidade baixa, mas também uma taxa de mortalidade baixa. O resultado disso, Marcos, é um crescimento vegetativo baixo, podendo ser neutro. O que significa esse crescimento vegetativo neutro, Marcos? Relembrando, a população se mantém basicamente no mesmo número de habitantes, mas envelhece, porque passa-se tempo, né? Ou pode apresentar um crescimento vegetativo negativo, que é quando a taxa de mortalidade acaba se tornando maior do que a taxa de natalidade num prazo de tempo. Isso é uma característica principalmente de regiões muito desenvolvidas, onde as pessoas tendem a ter cada vez um menor número de filhos ou nem ter. Ou seja, você pode evitar ali de ter filhos, mas a taxa de mortalidade, por mais que ela caia, em algum momento vai atingir a todos.
Então, o resultado é que tu tem um país que diminui em população e também envelhece, galera, tá? Características dessa fase, que, por exemplo, países como a Alemanha e o Japão já vem provando. Alta expectativa de vida, tá? São populações que vivem bastante. Uma população que já está em processo de envelhecimento, estima-se que, por exemplo, a população alemã, em 2050, ela vai ser composta majoritariamente de pessoas idosas, tá? E nós vamos ter um problema em relação à economia, que vai ser a falta de mão de obra. Devido à baixa taxa de natalidade, né, falta essa mão de obra para repor aqueles que se aposentam e o resultado é o quê? É um problema econômico. É nesse aspecto que surgem aí as famosas reformas previdenciárias para fazer essa correção, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, tendo menor número de filhos, nós precisamos aumentar o tempo e o valor das contribuições para corrigir, né, trazer para que essa previdência não quebre, e ao mesmo tempo precisamos incentivar a população local a ter filhos. Como? Diminuindo impostos, entre outras características. Belezinha? Então aí, galera, nós temos a chamada transição demográfica, tá bom? E nesse aspecto surge a pirâmide etária, tá? O que é essa pirâmide etária, Marcos? É a representação da característica da população em um dado momento entre homens e mulheres, mostrando, por exemplo, qual é o maior contingente populacional dessa população, vai mostrar, por exemplo, a evolução da expectativa de vida, vai mostrar, por exemplo, se nós temos aí uma alta taxa de natalidade ou baixa. E a pirâmide etária, quando comparada de anos com outros anos, ela vai mostrar justamente essa transição demográfica. Por exemplo, vamos analisar aqui a pirâmide etária do nosso país, do Brasil. Primeira coisa que eu vou te chamar a atenção, a pirâmide etária vai ser dividida em 3 faixas, tá? A faixa de pessoas jovens, que vai de 0 ano até 19 anos. A faixa adulta, que vai de 20 até 59. E a faixa dos idosos, que vai de 60 até o limite da vida, beleza? Uma coisa interessante que tu vai perceber nesse gráfico é que ele vai ter 2 informações, 2 pirâmides, uma projetada sobre a outra. O azul e o vermelho mais escuro vão representar a característica populacional dos anos 2000. Em contrapartida, você vai ver um azul mais claro e um vermelho mais claro, ela vai mostrar a projeção para 2035. Tá? O que a gente vai perceber aí fazendo uma comparação? Rapidamente, nós vamos perceber que em 2000 o Brasil era um país majoritariamente jovem. Ó, tu tem aqui a maior concentração populacional. Quanto maior este espaço, representa dizer aí que existe um maior contingente populacional. Lembrando que o eixo horizontal ele vai mostrar aí taxa de homens e mulheres, população, e o eixo vertical representa a idade. Então nós vamos perceber que em 2000 nós temos o maior contingente populacional aí no Brasil na faixa de jovens. Vamos analisar agora a pirâmide de 2035. Nós já vamos perceber, galera, que o maior contingente populacional em 2035 no Brasil já vai estar na faixa ali entre 40 e 50 anos, ou seja, uma população adulta. Ou seja, veja como o Brasil ele vai também passar por uma transição demográfica. Olha, por exemplo, o número de mulheres. Em 2000 nós temos essa coluna até aqui, em 2035 ela já está bem menor. Transição demográfica, belezinha? E aí, galera, vamos agora falar sobre a transição dos países desenvolvidos e emergentes subdesenvolvidos. A primeira coisa que eu tenho que te deixar muito claro, tá? Os países desenvolvidos, como eles passaram pela transição demográfica primeiro, ou seja, começaram este processo, eles já estão em um ritmo diferente. O que nós vamos perceber de característica geral dos países desenvolvidos? Vamos apresentar hoje baixos índices de natalidade e mortalidade, tá? Já vão apresentar uma alta expectativa de vida e uma população com grande concentração de idosos. Bora analisar, por exemplo, a pirâmide do Japão. Rapidamente, de 1950 a 2050. Olha como essa pirâmide mudou, galera. Em 1950, tu tinha no Japão uma maior concentração de pessoas jovens. Tá? A expectativa de vida do Japão não era tão alta. 100 anos depois, o que se projeta, né, para 2050 é uma baixa taxa de natalidade, tá? Uma população que envelhece com o passar do tempo. Nós vamos perceber a maior concentração populacional no Japão em pessoas idosas e uma alta expectativa de vida, beleza? Então essa é uma característica marcante dos países desenvolvidos. Em contrapartida, dos países emergentes e subdesenvolvidos, eles já vão apresentar aí, galera, taxas de natalidade e mortalidade bem elevadas, quando comparadas a esses países desenvolvidos. Vamos analisar, por exemplo,
a pirâmide etária da África de 1950 a 2010. Perceba que em 1950 tu tinha ali uma taxa de natalidade mais elevada, mas ela não é tão grande, porque a taxa de mortalidade também era muito elevada. A gente vai perceber que não existia grande expectativa de vida. Se tu for pegar rapidamente para comparar, tu vai perceber aqui, onde tem 80 anos, basicamente não tem espaço. Na pirâmide de 2010, tu já tem pessoas que alcançam 90 anos, ou seja, a expectativa de vida também aumentou, só que em um ritmo mais lento. Em 2010, por exemplo, nós já temos na África uma alta taxa de natalidade, mas o que a gente vai perceber? A taxa de mortalidade caindo, galera, certo? Já tem um maior contingente populacional, característica aí justamente, né, da segunda fase da transição demográfica, taxa de natalidade elevada, taxa de mortalidade em queda. E, como eu te disse, um aumento da expectativa de vida. Olha aí, vamos fazer essa comparação básica, tá? Pirâmide etária da África, uma região subdesenvolvida, com da Europa, uma região desenvolvida. A gente vai perceber claramente as diferenças. Em relação à taxa de natalidade, enquanto a taxa de natalidade africana é uma taxa de natalidade elevada, ou a taxa de natalidade da Europa, baixa. Maiores contingentes populacionais. Enquanto eu tenho na África da população jovem, na Europa eu tenho de uma população adulta. Isso em 2006. Tá? Hoje essa população já está mais envelhecida. E uma outra característica importante é a expectativa de vida. Enquanto tu tem na África a expectativa de vida menor, veja aqui onde tem 80 anos, quase tu não tem espaço, olha como era na Europa em 2006. Um espaço bem maior, ou seja, apresenta uma maior expectativa de vida. Tu tem que estar muito atento a isso na tua prova, tá, galera? Sobre essas comparações. E aí, para a gente finalizar, eu quero te mostrar, galera, a evolução da pirâmide etária da Alemanha, tá? Aqui um dado interessante. Atenção na tua prova, tá? Quando você encontrar em pirâmides etárias, principalmente analisa o período. 1950, 5 anos após a Segunda Guerra Mundial. O que a gente vai perceber? Nós temos tipo um vão na pirâmide etária alemã entre a faixa ali de 45 a 20 anos de idade, ou seja, a população adulta alemã morreu. O que foi que aconteceu aqui, galera? Guerra mundial, né? Nós temos aqui um vazio demográfico gerado ali por uma guerra, tá? Muita atenção a isso. E o que a gente vai perceber? Na década de 60, né, 10 anos depois, a taxa de natalidade alemã já começa a aumentar, ou seja, nós temos aí o chamado baby boom. Normalmente, depois de guerras, conflitos, nós temos um aumento aí da taxa de natalidade, né? Só que o interessante perceber, galera, é que em 2020 a gente já vê a taxa da população alemã já ficando mais homogênea, uma população que antes era uma população jovem, agora já é uma população adulta, olha aí, já na faixa principalmente dos 55 aos 60 anos de idade, com 83 milhões de habitantes, e o mais interessante de tudo, galera, tá? Perceba que em 2070 a população alemã, além de ser uma população já envelhecida, é uma população que diminui em número, ou seja, o crescimento vegetativo dela também vai cair. Beleza? Então, galera, para essas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias. Valeu!